Olá, povo! Paz para você. Estou acabando de ler aqui a biografia do George Whitefield. Um livro um pouco grosso, né? Uma história linda, meu Deus do céu. Pessoas que o mundo não mereceu. Pregador de mão cheia, sabe? Ele era filho de pessoas que os pais dele mexiam com teatro, né? Lá em Gloucester, na Inglaterra. E ele cresceu no meio de teatro. Tanto ele pregava, não fazendo teatro, mas ele tinha uma desenvoltura para pregar muito grande. Pregou para multidões, multidões. Diz que quando ele pregava sobre a cruz, dava para sentir o barulho dos pregos. Ele tinha uma ênfase na pregação que era coisa fantástica. O auditório chorava junto com ele. Era tão gracioso ver ele pregar que o auditório também se emocionava junto com ele, chorava junto com ele. Meu Deus, que coisa linda, hein? Eu vou ler para você aqui rapidinho. É coisa rápida, mas é para você entender o último dia, os últimos 2 dias dele na face da terra, para depois se encontrar com Deus, né? Ele que pregou, atravessou o Atlântico mais de 7 vezes para pregar nos Estados Unidos. Foi influenciador de grandes homens como Benjamin Franklin. Um grande homem de Deus. Começou em Oxford lavando bota dos estudantes, lavando os quartos, porque não podia pagar seus estudos, né? Depois se levantou como o maior pregador metodista, o mais eloquente pregador metodista que já existiu na face da terra. Diz assim a biografia dele, ó. Ela é escrita por... é uma coleção do Heroes of Faith. É isso mesmo. Eu comprei nos Estados Unidos aqui, na Barber Books. Aqui está o nome do autor. Bruce and Becky Durfastfish. Vamos lá. On Sunday morning, September 9th, he set out from Portsmouth, Massachusetts, to Boston. No sábado de manhã, no dia 29 de setembro, eles foram embora de Portsmouth em Massachusetts para Boston. When he stopped at the village Exeter, some 50 miles from Portsmouth, people begged him to give a sermon. A friend observed, "Sir, you are more fit to go to bed than to preach." Enquanto eles caminhavam e chegaram numa vila chamada Exeter, mais ou menos 50 milhas de onde eles estavam, o grupo observou que era ele, então a multidão começou a clamar e implorar, né? A palavra beg é implorar, e implorar para que ele pregasse. E o seu amigo disse: "Senhor, o senhor está mais pronto para ir para a cama do que para pregar." Whitefield didn't agree with his friend's assessment, but he agreed to preach anyway. Então Whitefield não ficou argumentando com o amigo dele. Ele apenas afirmou que sim, ele poderia pregar. He stood on top of a large barrel to address the crowd. Ele ficou em pé então usando um barril, subiu em cima e começou a pregar. A person who was heard him speak described the experience this way. Uma pessoa que estava vendo ele pregar descreveu dessa forma um momento. Mr. Whitefield rose and stood erect, and his appearance alone was a powerful sermon. He remained several minutes unable to speak, and then he said, o Sr. Whitefield ficou em pé, ficou ereto, e a sua aparência sozinha, sem pregar, já era poderosa. Então ele ficou em pé, esperou alguns minutos incapaz de falar, e aí disse o seguinte: "I will wait to the gracious assistance of God, for He will, I'm certain, assist me once more to speak in His name." Ele disse: "Eu vou esperar graciosamente a assistência de Deus, e certamente Ele o fará. Ele vai me assistir para que eu possa pregar mais uma vez em seu nome." He then delivered, perhaps, one of his best sermons. Então ele pregou de repente o seu melhor sermão. "I go," he cried. "I go to the rest to prepare it. My body fails, my spirit spends. How willing I would live forever to preach Christ, but I die to be with him." Então ele disse: "Eu estou indo." E chorou. "Eu estou indo para o meu descanso eterno. Meu corpo está doente, mas meu espírito está expandindo, né? Vivendo. E como eu me desafiaria a viver eternamente para pregar Jesus Cristo, mas eu preciso morrer para encontrá-lo." Whitefield's sermon lasted 2 hours. In his poor health, he was a wonder to
It was a wonder that he didn't die while preaching. O Whitefield, o sermão do Whitefield estava, foi 2 horas de sermão, ele pegou 2 horas. E o rapaz disse assim que eles não entendiam que talvez ele pudesse ter morrido no sermão enquanto pregava por causa da sua gravidade de enfermidade. After he finished speaking, his friend, the Reverend John Parsons, met him. The two dined together and then started to Newport in Massachusetts. Após ele pregar, então um amigo dele chamado Jonathan Parson, os dois foram jantar e depois seguiram viagem para Newburyport, onde eles estavam indo, né? Where Parson was the Presbyterian minister. When they arrived, Whitefield was so ill that he couldn't leave the boat without assistance. Era onde o Mr. Parson era pastor, ministro da igreja presbiteriana. Mas ele chegou lá tão cansado que não conseguiu sair do barco. Alguém teve que ajudá-lo a sair do barco. After an early supper, Whitefield was more than ready to retire for the night. I am tired, he said, and I must go bed. Depois de uma ceia tarde, já perto da anoitecer, ele disse que precisava se retirar e falou: estou cansado, eu preciso ir para a cama. But a crowd had gathered outside the house. As he headed up the stairs to his room, people at the door begged him to preach. Mas quando ele foi subir as escadas para entrar no seu quarto, a multidão lá fora clamava: prega, pastor George, prega George Whitefield, prega Whitefield. Então ele não resistiu. Whitefield couldn't refuse, não falei? Eu sabia. So he stood at the landing and preached his last sermon. Many sources report that he stopped speaking only when the candle he held flickered, burned itself out and died away. Ele subindo as escadas parou, procurou então um lugar, uma varanda, né? Uma sacada. Então ele pregou para aquela multidão. E dizem que ele pregou até morrer. Ele cintilou o seu candeeiro até morrer. Dizem que a mensagem que ele pregou, eu li num outro livro, que tinha uma frase assim na mensagem, né? O teor da mensagem era: ó pecadores nécios, se queres alcançar o céu sem salvação, é como subir a lua usando escadas de areia. E mais de 215 pessoas tiveram um encontro pessoal com Cristo naquele dia, segundo outro relato de outro historiador. Ok, vamos terminando aqui. A short while after Whitefield returned for the night, he was followed to his room by the Richard Smith. I found him reading the Bible with Dr. Watts. The Psalms was lying open before him. Enquanto um pouquinho de tempo depois, o Whitefield se retirou para seu quarto, né? E depois disso o Richard foi atrás, viu como ele estava. Quando ele entrou, encontrou o Whitefield lendo a Bíblia com o Dr. Watts, que é um outro amigo, e os salmos estavam abertos em salmos, né? Whitefield said his evening prayers, talked with Smith for a short while, and then went to sleep. But about 2 in the morning, he woke up and asked Smith something to drink. Então, disse que o Whitefield falou algumas orações, orou algumas coisas, né, por um pouco de tempo. Depois conversou um pouquinho com o Richard, com o Smith, um pouquinho de tempo, e então ele foi dormir. Mas às 2 da tarde ele acordou, às 2 da manhã, ele acordou pedindo algo para beber. Smith observed that Whitefield seemed to be panting for a breath. Panting, ofegante. Então o Richard observou que naquele momento o Whitefield estava ofegante, tentando respirar. Smith asked Whitefield how he was doing. E o Smith perguntou para ele como é que você está se sentindo. Então he answered: my asthma is returning. I must have 2 or 3 days rest. A minha asma voltou, eu só tenho talvez 2 ou 3 dias para descansar. 2 or 3 days riding,
without preaching will set me up again. 2 ou 3 dias viajando sem precisar pregar vai me colocar para cima. Although the window was already halfway open. Although the window was already open, halfway open, Whitefield asked Will Smith to open a little bit more. Mesmo que a janela estava aberta pela metade, mas ele mesmo assim ele pediu para que eu abrisse um pouquinho mais. I cannot breathe. Eu não posso respirar. Whitefield falou. But I hope I shall be better by and by. A good poop to sweat today may give me a relief. I shall do better after preaching. Meu Deus do céu, ele morrendo falando isso. Ele disse assim, eu espero que eu melhore pouco a pouco, e um bom púlpito, se eu suar em algum púlpito, vai ser bom para mim, vai me reanimar. Eu vou sentir um alívio, e depois que eu prego, eu me sinto muito bem. Meu Deus. When Smith voiced the wish the older man not preach so often, Whitefield replied, I had rather wear out than rusty out. Quando o Smith falou que não era comum um senhor de idade pregar com muita frequência, Whitefield respondeu, mas eu prefiro me desgastar do que me enferrujar. After praying about his ministry, the orphanage, the tabernacle of chapel in England, and his friend, Whitefield went back to sleep. Depois ele orar algumas palavras de oração e orar pelo orfanato, pelo tabernáculo e a capela da Inglaterra e também pelos amigos, o Whitefield foi para a cama, foi dormir, né? About 45 minutes later, he woke again and complained about his breathing. He asked Richard Smith to warm some gruel for him. The sound of Smith breaking some firewood woke their host, Reverend Parsons. Ele foi dormir mais ou menos às 45 minutos depois, quase uma hora depois, ele acordou de novo e pedindo para que o Smith esquentasse alguma gruel, um mingau para ele. E o som do Smith quebrando as lenhas para fazer o fogo acordou o reverendo Parsons. Parsons rushed to Whitefield's side and asked him how he's going, how he was. O Parsons correu e ficou do lado do Whitefield e perguntou como é que o senhor está. I'm almost suffocated. Eu estou um pouco sufocado. Whitefield respondeu. I can scarce breathe. My asthma quite shocks me. Eu não posso, eu estou, meu fôlego está escasso e essa asma me pegou de vez. He moved to a chair by open window in the hopes that the cool air would cease his discomfort. It didn't. Ele foi removido para uma janela, longe da janela, que estava com vento frio e causar muito desconforto para ele. Isso foi feito. By then, it was 5 o'clock. Richard Smith hurried to Dr. Sauer's home for assistance. Mas mais ou menos às 5 da manhã, então, o Richard correu na casa do Dr. Sauers e veio pedir assistência. By the time they returned, Whitefield was counting up Thrigham. Uau! E quando eles voltaram para ver, o Whitefield estava cuspindo catarro. Isso, estava bem difícil. Dr. Sauer felt Whitefield's pulse and said, "He is a dead man." Dr. Sauer apertou o pulso do Whitefield e disse ele está morrendo. Reverend Parsons couldn't believe it. "You must do something, doctor," he said. O reverendo Parsons não queria acreditar e disse, doutor, você precisa fazer alguma coisa. "I cannot," the doctor replied. "He's now near to his last breath." Eu não posso, o doutor falou. Ele está agora indo para o seu último suspiro. The doctor's assessment was correct. At 6 o'clock Sunday morning, September 3rd, 1770, George Whitefield breathed his last. He was 5 years old. E o doutor estava correto. Às 6 da manhã do dia 30 de setembro, do domingo de 1770, George Whitefield respirou pela última vez. Ele tinha 55 anos e foi se encontrar com o Pai Celeste. Homens que o mundo não merecia.
morrendo e pregando, subindo as escadas sem fôlego e pregando, viajando e pregando. Eu pergunto, onde é que está essa igreja? Cadê os nossos pregadores? O sacrifício dele foi a vida. Qual é o seu?